Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, a tia vai começar a trabalhar com vocês em forma de vídeo, tá bom? Não vamos ter, por enquanto, aquele contato dentro da sala de aula, porque estamos vivendo no momento de uma pandemia, como vocês todos estão sabendo, né? O vírus aí, circulando por aí, a gente não sabe onde é que ele está. Tá bom? Então, agora a tia vai começar a explicar sobre em vídeos, né? Para vocês aprenderem. Eu coloquei da melhor forma para vocês, eu colocando bastante imagem para vocês visualizarem, tá bom? Vocês vão gostar da aula. Então, vamos trabalhar a gramática no livro de língua portuguesa, que o conteúdo fica na página 61, tá bom? Então, vocês vão pegar lá e acompanhar. Então, vamos começar falando sobre acento agudo e acento circunflexo. Ah, tia, o que é acento agudo, o que é acento circunflexo? Acento agudo é quando a gente tem um acentozinho, só um tracinho em cima de uma vogal. E acento circunflexo é quando eu tenho o conhecido chapeuzinho do vovô, que a gente conhecia assim. Um acento conhecido como chapeuzinho do vovô, tá bom? Então, nós temos uma poesia aqui, que ele fala sobre esse animalzinho aqui que está pulando. Que vocês estão observando aqui pela setinha, tá bom? Do lado para o outro. Todo doidinho ele. Então, ele fala sobre chatice, né? O que esse jacaré tem a dizer sobre chatice? O que ele entende sobre chatice? E temos o autor dessa poesia, que é José Paulo Paes. Como a tia sempre ensina para vocês. Qual é o título do texto? Vamos dizer assim, chatice. E quem é o autor do texto? Sempre o autor do texto vem abaixo do título, tá bom? Mas só que essa aqui é uma poesia. Chatice, com o autor José Paulo Paes. Tá bom? E aí ele fala, jacaré, larga do meu pé, deixa de ser chato. Se você tem fome, então vê se come só o meu sapato. E larga do meu pé e volta para o seu mato, jacaré. Né? Então ele está falando o quê? Para largar do pé dele, o jacaré. Larga do meu pé, deixa de ser chato. Então, o que ele entende sobre chatice, né? Que jacaré esperto, inteligente, não é isso? Então, nós vamos observar que tem algumas palavras no poema acentuada com acento agudo, tá bom? Vocês vão identificar junto com a tia quais são as palavras com acento agudo, que estão acentuadas aí. Então, vamos lá. A palavra jacaré. A palavra jacaré está acentuada com o acento agudo. Qual é a vogalzinha? É. Jacaré. Qual a outra palavra? Vocês identificaram? Então, vamos lá, ver se vocês acertaram. A palavra pé, muito bem, parabéns para quem acertou. A palavra pé, o acento na vogal? É. E temos uma outra palavra, identificaram? Vamos lá, ver se vocês acertaram. A palavra só. É isso? Então, vocês identificaram? Tem mais uma outra? Não, só repetindo, não é isso? Então, temos 3 palavras que nós encontramos nesse poema, acentuada com acento o quê? Agudo, que é o tracinho em cima da vogal. Vamos observar que a palavra jacaré, vamos falar todo mundo junto, jacaré, ela é acentuada com acento agudo e ela tem um som, o quê? Aberto. Quando eu pronuncio a palavra jacaré, eu abro a minha boca, jacaré. É isso? E a palavra pé, vocês fecham a boca ou vocês abrem a boca? Vocês abrem a boca, pé, não é isso? Então, ela tem um som aberto. E a outra palavra, só, não é isso? Eu também abro a minha boca, eu não vou falar só, com a boca fechada, ou então pé. Não, eu tenho que falar com a boca aberta. Então, o acento agudo, ele tem um som aberto, tá bom? E ele vai ter esse sinalzinho aqui, esse acento aqui, só um tracinho, tá bom? Não vamos confundir.
O sinal que é usado nessas palavras é chamado acento agudo, como mostrei para vocês, que é esse acento aqui. O acento agudo indica que a vogal é o quê? Tônica, a sílaba mais forte. Entendeu? Voltando lá, qual a sílaba mais forte? Jacaré. Entendeu? Então, a pronúncia mais forte, ela vai ser acentuada. E tem o som, como eu falei para vocês, o som aberto. Vocês vão abrir a boca, tá bom? Agora, nós vamos ler uma parlenda. E aí, nessa parlenda, nós vamos encontrar algumas palavras acentuadas, só que não é com acento agudo, tá bom? Nós vamos encontrar agora com acento circunflexo, que é o conhecido chapeuzinho do vovô, que vocês vão ver. Agora, lê a parlenda. Parlenda. Uni, duni, te, salamê, minguei. Um sorvete colorei. O escolhido foi você no ABC. Então, vocês observaram que tem algumas palavras acentuadas com acento não agudo. O acento agudo é esse aqui, o tracinho. É o acento circunflexo, que é o conhecido chapeuzinho do vovô. Tá bom? Então, vamos identificar, junto com a tia, qual é a palavra, as palavras que estão acentuadas. Salamê, não é isso? Minguê e colorê. Olha aí as palavras que nós encontramos, acentuadas, acento circunflexo. Salamê, minguê e colorê. Olha aí, colorê. O acento é o quê? Não é um tracinho, é o chapeuzinho do vovô. O acento circunflexo. Então, quando você fala a palavra salamê, salamê, vamos falar junto com a tia, salamê, vocês estão falando, ela tem um som aberto ou fechado? Ela tem fechado, salamê. Minguê, o som também é fechado. E colorê, vocês também, o som é fechado. Vocês observam que o som, todas delas são fechadas. Então, se ela é fechada, ela é acento, é chamado de acento o quê? Circunflexo. Por quê? O sinal usado nessas palavras é chamado de acento circunflexo, que eu mostrei para vocês. Esse acento é chamado o quê? Acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô. Então, esse acento, que é esse aqui, sinalzinho. Esse acento é usado nas vogais A, E, O, de som fechado. Então, se ela tem um som fechado, ela é chamada de acento o quê? Acento circunflexo. Se ela tem um som aberto, ela tem um acento o quê? Ou ela é acento. Se é o som fechado, é acento circunflexo. Se é o som aberto, é acento agudo. Tá bom? Então, vamos lembrar aí quais são as vogais. Vamos lá, junto com a tia. A, E, I, O e U. Essas são as vogais, tá bom? Então, não esqueça. Se ela tem um som aberto, ela vai ser acento agudo, com esse acentinho. Se ela tem o som fechado, ela é acento circunflexo. Então, a gente vai ter que ler e abrir a boca, pronunciar de forma correta, tá bom? E aí, vamos observar algumas imagens aqui que nós temos. Temos o óculos, o jacaré, um sofá e uma árvore. Então, alguém lembra aí, sabe me dizer que acento é esse? Circunflexo ou agudo, quando tem um tracinho? Acento, vamos lá? Quem disse que era acento circunflexo, errou. É acento agudo, porque ela tem só o tracinho, tem acento agudo. Então, vamos ver aonde, já que nós observamos essa imagem, nós vamos observar como é que ela se escreve. Então, vamos observar junto com a tia onde é que ela está acentuada. Tá? Qual é a primeira imagem que a gente tem? E vamos escrever o nome dela. Nós temos a palavra óculos. Se ela é acento agudo, a pronúncia vai ser fechada ou aberta? A pronúncia vai ser aberta. O som vai ser aberto. Por exemplo, vamos falar junto com a tia. Óculos.
Falou a pronúncia aberta, não é isso? Óculos, clus. Óculos, a pronúncia tem um som aberto. Então, a palavra óculos, ela é acentuado na vogalzinha O. Outra palavra, temos quem? O jacaré. Muito bem. Jacaré é acentuado, o acento agudo, aonde? Na vogalzinha E. Tá bom? E a palavra jacaré, o som dela é o quê? Aberto. Jacaré. Pronto. E qual é a outra palavra? Aonde é que vai ser acentuada? No O ou no A? Quem disse que era no A, acertou. Muito bem. A palavra sofá, o acento é na vogalzinha A. E quando vocês falam sofá, vocês pronunciam com o som aberto. E o acento é o quê? Acento agudo. E temos uma outra imagem, que é a árvore. Então, vamos ver como é que ela se escreve. E onde é que ela é acentuada. Pronto, a palavra árvore, ela é acentuada na vogalzinha A. Tá bom? Então, quando eu falo a palavra árvore, eu tenho o som também aberto. Então, se eu tenho um som aberto e ela é acentuada com só um tracinho, ela é chamada de acento agudo. Então, vamos aqui embaixo, observar as imagens. Então, se eu tenho esse símbolo aqui, né? Esse acentozinho é acento agudo, esse aqui vai ser acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô. Então, vamos observar como é que se escreve, né? E o som dela vai ser o quê? Fechado. Lâmpada, lâmpada. Vocês pronunciaram com o som fechado. E o acento vai ser aonde? Na vogal A. Lâmpada. Pronunciou com o som fechado. Temos a outra imagem. Como é que se escreve? Ônibus. Olha aí a palavra ônibus. De imediato, vocês já fecham o som, né? Ônibus. Para pronunciar a palavra, você já fecha o som. Ônibus. E o acento é aonde? No Ozinho, na vogal O. E temos tênis. Tênis. O acento também é aonde? Na vogalzinha E. Tênis. E temos, qual é a outra? Âncora. Âncora. Né? Âncora. Pronto. Palavra âncora. O acento também é na vogalzinha A. Tá bom? Então, observa. Se eu tenho o som aberto, o acento vai ser agudo. Se eu tenho um som fechado, o acento vai ser o quê? Circunflexo, tá bom? Então, preste bastante atenção quando vocês for pronunciar e falar. E aí, nós temos atividades que a tia vai explicar para você estar fazendo aí, junto com a mamãe ou o papai, tá bom? E é facinho essa tarefa aqui, vocês vão tirar de letra, rapidinho vocês vão fazer, e vocês vão fazer até só, como vocês fazem dentro da sala de aula, sozinho. Só com a explicação da tia vocês fazem, tá bom? Então, vamos lá. Não coloquei todos, só coloquei só algumas que é para vocês terem uma noção como é que faz a atividade. Primeira questão. Acentue corretamente as palavras abaixo, depois copie-as. Então, as palavras aí, elas já estão todas acentuadas, tá bom? Vocês só vão copiar elas por quadrinho ao lado. Não tem esse quadrinho, a palavra lâmpada, não é acentuada na vogalzinha A, acento circunflexo. Então, vocês só vão colocar para o quadrinho ao lado, o branquinho, colocar a palavra toda, como eu coloquei aqui para o quadrinho amarelo. E temos a outra palavra prêmio, tá bom? Prêmio, e eu escrevi ela do lado, tá bom? Aí vocês fazem as outras até a F do mesmo jeitinho. Segunda questão. Escreva o nome das figuras abaixo. Então, vocês vão escrever o nome das figuras abaixo e depois procure cada um no caça-palavra. Então, as imagens que tem aí embaixo, vocês vão escrever como é que ela se escreve, né? Essa imagem, por exemplo, a primeira é lâmpada. Vocês vão ver como é que se escreve a palavra lâmpada, tá bom? Se é acento circunflexo ou acento agudo. Ver a pronúncia. Se é o som fechado, vai ser acento circunflexo. Se é o som aberto, o acento vai ser o quê? Agudo. Temos a palavra lâmpada, pêssego, ônibus e âncora,
né? E depois que vocês escreverem, vocês vão procurar lá no caça-palavras. Tá bom? Bom, a terceira, vocês vão fazer assim. Assinale as palavras escritas corretamente. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão marcar um X somente nas palavras corretas. Coloquei só a palavra página aqui, que é para vocês terem uma noção como é que é para fazer. A palavra página, ela está sem acento, com acento no A e com acento no I. Então, qual é a palavra correta? Com a página com acento no A. Então, vocês vão marcar um X na palavra certa. A quarta, temos 2 ônibus, né? Observa aí que essas palavras que está escrita dentro do ônibus, tanto com acento agudo como acento circunflexo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar o ônibus com as palavras acentuadas corretamente. Então, vocês vão ver. Qual é o ônibus que está com as palavras todas acentuadas corretamente? É o 1 ou é o 2? Quinta questão. Escreva de forma correta as palavras da questão anterior que estão erradas. Então, vocês vão escrever na linha abaixo as palavras corretas da questão anterior. As que estão erradas, vocês vão corrigir e fazer certo, acentuar ela corretamente. Por exemplo, fácil, ela não é com acento circunflexo, ela é com acento agudo. Eu escrevi ela ao lado correto. E a sexta questão, vocês vão formar palavras com acento agudo, substituindo os números pelas sílabas correspondentes. Como, por exemplo, no primeiro quadrinho, eu tenho o número 1, 3, 5 e o 7. Então, vocês vão procurar lá, nos quadrinhos acima, a numeração e a letra. Por exemplo, o 1 tem a letrinha AU. A terceira tem TO. A quinta tem MO. E a sétima, mel. Então, qual foi a palavra que formou? Automóvel. Tá bom? Vocês vão fazer dessa forma. E aí, nós temos a aula de língua portuguesa acabou e a gente vai iniciar a atividade de ciência, né? Falando sobre o solo. Que essa atividade vocês vão encontrar na página 51 do livro de ciências. Então, vamos ver o que ele vem falando sobre o solo. O solo. Então, todo mundo sabe o que é o solo. O solo é a terrinha onde que a gente pisa por cima, onde tem nutrientes, tem animais morando ali embaixo, e as plantas também precisam do solo, dos nutrientes do solo para sobreviver. Então, o solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formado basicamente por aglomerados minerais e matéria orgânica oriunda da decomposição de animais e plantas. Então, vocês sabem, tia, o solo não vai ficar prejudicado se algum animal, ou uma folha, ou uma casca de banana, ou uma maçã apodrecer em cima do solo? Não, o solo não vai ficar contaminado, não vai prejudicar o solo. Ao contrário, vai ser importante para o solo. Por quê? Porque o solo vai ficar rico em nutrientes. Tá? Se lembra daquela aula que eu tive com vocês, quando eu falei o que prejudicaria o solo? Agora, por exemplo, o que pode prejudicar o solo? Se eu pegar mato, sacola, pano, saco e queimar em cima do solo, aí sim eu vou estar prejudicando o meu solo. Por quê? O meu solo vai ficar pobre em nutrientes. Por exemplo, se eu queimar isso tudo, todo o entulho no solo, ele vai prejudicar o meu solo. E com o tempo, se eu quiser plantar um pé de milho ou um pé de feijão, né? Pode ser, aquele solo, ele vai perder os nutrientes dele. E aí, o que vai acontecer? Não vai desenvolver o pé de feijão e nem o pé de milho. Então, por quê? Porque o solo ficou rico em nutrientes. E aí, por quê? Porque a queimada, o fogo prejudicou o solo. Agora, a partir do momento que morre animaizinhos, cai folha de árvore ou resto de alimento eu jogo no solo, o solo não vai prejudicar.
Ele vai ficar bom, vai ficar rico em nutrientes. E aí, a partir do momento, eu posso plantar um pé de feijão, um pé de milho, um pé de manga, ele vai crescer rápido. E logo, logo eu vou estar comendo feijão, milho e manga. Por quê? Porque aquele solo ali, onde que eu joguei aqueles alimentos, folhas, aquele adubo, ele vai ficar rico em nutrientes. E aí eu não vou prejudicar ele, tá bom? Esse elemento natural é de fundamental importância para a vida de várias espécies, né? Como, por exemplo, é importante para as plantas, né? Não queimar o solo, porque vai tocar fogo em cima do solo, porque vai prejudicar ele. Não posso também estar jogando produtos químicos, que é agrotóxicos. Eu também vou estar prejudicando o meu solo. E aí, se eu prejudico o meu solo, as minhas plantas não vão se desenvolver. Então, as plantas, elas precisam dos nutrientes do solo para elas crescerem rapidamente. Por isso que é importante pegar os restos de entulho, sacola, plástico, garrafa PET e não queimar. E sim colocar na sacola que a coleta de lixo vai pegar. O carro de lixo vai pegar em casa e levar e colocar num local adequado. Então, o solo serve de fonte de nutrientes para as plantas, como eu acabei de falar, eles são importantes para as plantas. Aqui. O solo serve de fonte de nutrientes para quem? Para as plantas. E sua composição interfere diretamente na produção agrícola. Então, o solo serve de fonte de nutrientes para quem? Para as plantas. Ah, tia, somente para as plantas? Não, só para as plantas não, mas para as espécies que ali vivem também no solo. Como, por exemplo, eu tenho a minhoca. A minhoca, ela é importante para o solo porque ela faz o processo de aração de forma natural, né? E dizem que o solo que é bom é aquele que possui minhoca, tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui para vocês, só um momento. Então, vamos lá. E aí nós temos exemplo, como eu falei para vocês. Se eu planto uma semente, esse aqui é um solo. Não tem agrotóxicos, produtos químicos, né? Não queimei nada em cima dele, então ele está perfeito, ele está rico em nutrientes. Você observou que a planta cresceu rapidamente. Vamos supor que aqui é um pé de feijão. Então, o que foi que aconteceu? Eu fiz uma covinha, cavei um buraquinho, coloquei a semente. Com os dias, a semente estava germinando. A raiz aqui, pegando os nutrientes para crescer, né? E aí, aqui ela já está maiorzinha. As raízes aqui abaixo, se alimentando, né? E aqui ela já está bem maiorzinha, o pé de feijão. Por que ela cresceu assim tão rápido? Por causa dos nutrientes e porque eu cuidei desse solo. Se eu tivesse queimado, jogado produtos químicos, ele não ia crescer tão rápido, como cresceu aqui, nessa imagem. Observa que eu plantei e germinou rapidamente, certo? Por isso que é a importância de cuidar do solo e não queimar, e nem prejudicar, e nem jogar nenhum produto químico. Por quê? Tanto as plantas agradecem, como também as espécies que vivem lá. Quais espécies? As minhocas, entre outras espécies também. Elas são importantes para as plantas por quê? Vocês observam nessa imagem que as plantas, elas produzem o próprio alimento dela. Ou as plantas pegam trabalho, ou vocês acham que as plantas trabalham, arrumam dinheiro e vão comprar a comida dele lá no comércio? Comprar a carne, o arroz, o feijão. Não acontece assim. Nós fazemos isso. Nós não produzimos nosso próprio alimento. Então, nós precisamos trabalhar, arrumar dinheiro e comprar nossos alimentos no comércio. Não é isso? As plantas não, elas produzem os alimentos dela. Tia, como é que ela produz o alimento dela? Por meio de quem? Do sol. Ela tira os alimentos dela por meio da luz do sol, da água, H2O, né, que é a fórmula da água, e tira o principal, os nutrientes do solo.
E só aí, então, ela vai crescer e dar frutos, dar algo, né? Como vocês observam. Então, a partir do momento que ela cresce e tudo, ela libera um gás, que é chamado gás oxigênio. E esse gás oxigênio é o gás que a gente respiramos, tá aí, ó. Ela liberando o gás oxigênio, vai liberar o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, tá bom? O gás que nós respiramos. E aí, ele vai ser, tá aí, ó, liberou o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, e aí nós devolvemos, respiramos e devolvemos para a própria natureza em forma de gás carbônico, que é o que esse gás CO2, o gás carbônico, certo? E aí começa o ciclo novamente. Então vamos lá. Tira da luz do sol o alimento dela, luz do sol, o H2O, a água e os nutrientes aqui do solo. E aí nós fazemos o quê? Liberamos, ela dá para nós o gás oxigênio, que é para a gente respirar, e nós devolvemos, por meio da respiração, devolvemos para a própria natureza, para ela, em forma de gás carbônico. E aí ela devolve novamente em forma de oxigênio e assim sucessivamente. Começa todo o ciclo novamente. É do solo que retiramos grandes partes dos nossos alimentos de origem vegetal. Então, por isso que a importância, como eu falei, de cuidar do solo, porque de onde é que vem o feijão, de onde é que vem o arroz, né? Tudo é retirado da onde? Do solo, que os agricultores plantam, e aí, com o tempo, quando cresce, eles vão lá, colhem e levam para o comércio, não é isso? E daí que a gente se alimenta. Já pensou se não tivesse o solo, não tivesse solo, né? Bom, para germinar e crescer os alimentos, nós ia passar um aperreio. Por isso, devemos cuidar bem dele. Olha aí. Então, devemos cuidar de quem? Do nosso solo. Todo solo, após a colheita, deve ser revitalizado para que o novo plantio possa crescer. Então, ele tem que ser o quê? Revitalizado para ele crescer de forma o quê? Saudável. Essa é a razão pela qual podemos verificar o campo, os tratores ou arados. Você se lembra dessa palavra que eu falei? Arados. Quem é que faz de forma natural? Por aração? Quem é? As minhocas, que ela faz por meio de aração, o solo de forma natural. Mas também temos o quê? A pá, ela pode também estar fazendo esse processo, mas quando é um trabalho grande, uma área bastante grande, eu utilizo tratores para estar fazendo esse processo. Tá bom? Então, eu posso estar fazendo por meio da minhoca, por meio da... Desculpa. Eu posso estar fazendo por meio da minhoca, processo de aração eu posso estar fazendo pela minhoca, a pá e os tratores, certo? Arados revolvendo a terra e adubando-a de acordo com a plantação. A aração é o processo que eu vou fazer aqui. Por exemplo, eu tenho um plantio de cana de açúcar, e esse rapaz está cortando. Então, esse campo vai ficar todo limpo, como vocês estão observando aqui na imagem. Está todo limpo essa área. Eles cortaram todinha, né, o que tinha aqui plantado. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão preparando o solo para plantar novamente. Então, eles estão fazendo o processo de aração, estão fofando o solo, como vocês observam. Eles estão fofando o solo por meio de quem? De um trator, certo? Eles vão fofar o solo e só aí, então, vão plantar novamente. Erosão. Então, erosão. O que é erosão? Nós temos duas formas de erosão. É consequências do vento e da água. Temos da ação, pode ser pela própria natureza, e temos da ação humana. Pela própria natureza, é a natureza que vai se encarregar de estar fazendo esse processo. Como? Abrindo crateras, buraco. Por exemplo, se eu tiver uma área sem
sem estar desmatada, e aí abrir crateras e buraco, aquela erosão foi ocasionada pela ação da própria natureza. Agora, a partir do momento que eu tenho uma área que ela está toda desmatada, que foi cortada, e aí abriu crateras e buracos, e veio uma chuva e ventou bastante e abriu buracos, aquela ação foi movimentada através da ação do homem. Então, a erosão é o nome dado ao desgaste que ocorre com o solo, causado pela ação do vento, da água ou em consequência da ação humana. Então, a erosão ela pode ser causada pela ação do vento, da água ou em consequência da ação do homem. Quando o homem desmata uma determinada área retirada do solo, sua proteção. Ela retira do solo sua proteção. Com isso, o solo fica vulnerável e pode sofrer com a ação das chuvas e dos ventos. Como, por exemplo, eu tenho um processo de erosão, como vocês estão observando. Nesse esquema aqui, eu tenho uma floresta toda cheia de planta, né? Então, veio o homem, uma pessoa, e desmatou tudo, como vocês estão observando. Está aqui ela cheia de plantas, desmatou, e aconteceu o quê? Erosão, que esses buracos vermelhos aqui. Essa erosão foi ocasionada pela ação humana ou pela própria natureza? Pela ação do homem. Por quê? Porque o homem que veio desmatar essa floresta, ela estava cheia de árvores, e com o tempo ele desmatou, ficou limpo, e veio a chuva e o vento, ocasionou buracos e crateras naquele solo. Então, foi movimentado pela ação do homem. Essa ação aqui, vamos dizer que essa ação é a erosão ocasionada pela própria natureza. Como, por exemplo, eu tenho árvores, eu tenho mato, e aí essa área aqui nunca foi cortado nada, nunca nenhum homem prejudicou essa área. Então, a chuva veio e abriu crateras. Então, se a chuva veio e abriu crateras e esse local ela nunca foi desmatada por nenhuma pessoa, então essa ação eu posso dizer que é uma ação da própria natureza. A natureza que própria fez isso, que ocasionou esses buracos no solo. Aqui também tem outra ação. É a ação da própria natureza. Porque eu tenho uma área onde que eu tenho várias árvores, pé de milho, entre outros. E aí o que foi que aconteceu? Veio a chuva forte, com o vento e tudo, e abriu crateras, né? Então, essa é uma ação humana. Agora, a ação natural, pela própria natureza. Agora, a partir do momento que eu tenho árvores e veio uma pessoa e cortou todas as árvores, está aqui, ó, uma floresta cheia de árvores, veio uma pessoa, cortou tudo, deixou só os toquinhos, e aí veio a chuva e o vento, abriu crateras, que vocês estão observando aqui, abriu crateras. Crateras, essa parte aqui, certo? Essa parte aqui, abriu crateras e... Então, essa ação, essa erosão, eu posso dizer que é ocasionado pela ação do homem. Porque o homem veio, desmatou tudo, e veio a chuva forte e arrebentou com todo o solo. Bom? E aí nós temos a atividade. Primeira questão. Complete as palavras corretamente com as palavras do quadro. Então, as palavras do quadro eu tenho a palavra água, rocha, vegetais, animais e seres humanos. Ser humano. Então, vocês, essas linhas aqui, esse espaço, vocês vão colocar as palavras. Vão preencher as palavras corretas de acordo com o que está pedindo. Por exemplo, eu só coloquei uma. O solo é formado por fragmentos de quê? De rocha. Está aqui a palavra rocha, no quadrinho, e está aqui a palavra que eu coloquei. E por restos de mortos. Vocês vão preencher os espaços. A ação dos ventos interfere no desgaste do solo. Então, vocês vão preencher esses espaços com as palavras do quadro. Por exemplo, a palavra
rocha, ela não vai se repetir mais. Então, vocês fazem que nem a tia ensinou vocês. Marque um X ou risca a palavrinha, para vocês não se confundir e repetir a palavra novamente, certo? A segunda questão, vocês vão escrever. Abaixo de cada imagem, eu não coloquei todas as imagens, mas eu coloquei, tem 4 imagens lá, e aí vocês vão pegar as palavras que estão no quadro e colocar aqui embaixo, de acordo com o que a imagem está mostrando. Como, por exemplo, escreva abaixo de cada imagem a causa da transformação do solo, de acordo com as alternativas a seguir. Por exemplo, eu tenho a palavra excesso de chuva, desmatamento, excesso de vento e queimadas. Nessa primeira imagem, que é o que eu coloquei só essa, as outras vocês que vão fazer. Essa imagem representa o quê? Excesso de chuva? Não. Desmatamento? Não. Excesso de vento? Não. Queimadas? Sim, queimadas. Então, vocês vão pegar a palavra aqui, palavra queimada, e colocar aqui embaixo. Terceira questão. Vamos adivinhar? Adivinho. São as transformações provocadas pelos rios, pelo vento e pela chuva. Então, que ação é essa? Que são provocados pelos rios, pelo vento e pela chuva, que ocorre na superfície terrestre, chamado de... Expliquei para vocês. Quarto, pesquise e escreva quais são os problemas causados por cada elemento abaixo ao solo. Então, vocês podem pesquisar na internet, pode pesquisar em algum lugar que vocês encontrem essas respostas. Quais são os problemas causados por cada elemento? Quais são os problemas causados por agrotóxico, por erosão e lixo? Escreva aí embaixo de cada um. Quinta questão, não coloquei a imagem, mas eu vou dizer para vocês o que representa. Observe a figura que representa o que acontece em uma determinada área da floresta. Então, nessa primeira imagem, eu tenho árvores, e logo em seguida, na segunda imagem, o que o homem está fazendo? Está cortando a árvore. E na última, o que foi que aconteceu? Se ele cortou a árvore, o solo ficou o quê? Ficou com crateras. Então, o solo da última imagem tem solução? Se sim, vocês colocam sim. Se não, coloca não. E a B, explique o que pode ser feito. O que pode ser feito para estar ajudando esse solo a voltar ao normal? Tá? Sexta questão, vocês vão marcar V para as verdadeiras e F para as falsas. Como, por exemplo, o acúmulo de lixo não causa problemas ao solo? O que vocês acham? Se eu acumular bastante lixo, vai prejudicar o meu solo? Verdadeiro ou falso? Lógico que é falso, vai estar prejudicando o meu solo. A outra, a ação do homem pode contribuir para a degradação do solo? Eu falei de 2 ações, tanto natureza como pela ação do homem, né? E aí vocês vê e marcam se verdadeira é V, se for falsa, é falsa. É F. E aí nós temos medida de comprimento, que é a atividade de matemática, né? Explicando, ou atividade não, vou explicar um pouco sobre matemática, sobre medidas de comprimento. Que nós vamos encontrar na página... Na página 52, vocês vão encontrar esse conteúdo. Medidas de comprimento. O metro é a unidade de medida de comprimento. Então, o metro, tá? Como, por exemplo, se eu for medir o quarto de vocês, por exemplo, se eu for medir o quarto de vocês, eu vou estar utilizando o metro. Se eu for medir o quintal de vocês, eu vou estar utilizando também o metro. Né? E aí, mas, a partir do momento que eu vou medir uma borracha, a borracha é tão pequenininha, será que eu vou estar utilizando o metro? Não, não vou estar utilizando o metro. Agora, se eu estiver querendo medir uma caneta, será que eu vou estar utilizando o metro? Não, também não. Se eu estiver querendo ir, por exemplo, da escola até o hospital da cidade, de bicicleta, eu vou estar utilizando o metro? Também não. Mas, se eu for medir uma porta, eu vou estar utilizando o metro. Se eu estiver medindo o quarto de vocês ou o quintal de vocês, eu vou estar utilizando o metro também. Tá? Então, vamos lá. Na tabela abaixo, veja algumas unidades derivadas do metro.
Então, aqui nós temos o metro, certo? Lado para o outro. E temos o maior que o metro, então temos o menor que o metro. Então, quem que vai ser maior do que o metro? O quilômetro, que é representado pela sigla km. Temos o hectômetro, que é representado pela sigla hm. E temos o decâmetro, que é representado pela sigla dm. E temos menor que o metro, que é decímetro, representado pela letrinha dm. Centímetro é representado pela letrinha cm. E milímetro é representado pela letrinha mm. Tá? Então, vamos lá. Não, só voltando aqui. Quando eu falo em quilômetros, tá? Quando eu falei em metro para vocês, né? Medir o quarto de vocês, o quintal, uma porta, isso é metro. Agora, será assim que eu dei o exemplo, se vocês forem de bicicleta da escola até o hospital da cidade, vocês vão estar medindo por meio de metro? Não, eu vou estar medindo por meio de quilômetro, certo? Vou estar medindo por meio de quilômetro. Ou, se eu for fazer a viagem com o papai, com a mamãe, uma viagem longa, período de férias, vou de carro ou de moto, eu estou medindo por meio de metro? Não, eu vou estar medindo por meio de quilômetro. E se eu estiver medindo uma borracha, uma caneta, alguma coisa pequena? Ou até mesmo vocês, quando são pequenas, quando é bebezinha, né, sai da barriga da mamãe, eu vou estar medindo por meio de centímetro, tá? Então, coisas pequenininhas como borracha, uma caneta, um lápis, um estojo, ou até mesmo vocês, quando são bebezinhas, né, sai da barriga da mamãe, eu vou estar medindo por meio de centímetro. Agora, se eu estiver medindo o quarto, uma porta, uma janela, entre outros, eu vou estar medindo por meio de metro. Entenderam? Só vou apagar aqui. Então, vamos lá. Quando precisamos efetuar medições pequenas, olha, quando precisamos efetuar medições pequenas, nós usamos as unidades menores, que é o metro. Menores que o metro, como, por exemplo, decímetro, centímetro ou milímetro, que eu falei o centímetro. Mas quando efetuamos grandes medições, distância entre cidades, por exemplo, que eu dei o exemplo, vocês forem fazer viagem com a mamãe de moto ou de carro em período de férias, vocês vão estar utilizando o quê? O quilômetro, não o metro. Então, mas quando efetuamos grandes medições, distância entre cidades, por exemplo, usamos unidades maiores que o metro. Dessas unidades, a mais utilizada é quem? O quilômetro. Da escola até o hospital é o quilômetro, não é metro e nem centímetro. A palavra metro significa o que mede. O metro também pode ser representado assim, um M, né? Um M, a siglinha M é a sigla do metro. Um M quer dizer 100 centímetros, ou seja, um metro é igual a 100 centímetros. Por exemplo, se eu no lugar desse 1, né? Só um momento. No lugar desse 1, eu tivesse 2, vamos supor, se eu tivesse 2M, aqui eu tinha quanto? 200 centímetros. 200 centímetros. Agora, se eu tivesse, no lugar desse 2, vou colocar aqui embaixo, eu tivesse 3M, isso quer dizer que eu tinha quantos centímetros? Eu só ia acrescentar o 3 e pegar esses 2 zeros e acrescentar aqui. Então, eu tinha quanto? 300 cm, centímetro. Se eu tivesse 4M, 4 metros, eu tinha 400 centímetros. E assim sucessivamente.
Se eu tenho 1 metro, quer dizer 100 centímetros. Se eu tenho 2 metros, quer dizer 200 centímetros. Se eu tenho 3 metros, eu tenho 300 centímetros. Se eu tenho 4 metros, eu tenho 400 centímetros e assim sucessivamente. Só um momento, deixa eu apagar. Voltar, pegar a setinha. Então, vamos lá. Como, por exemplo, se eu for para medir, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de caneta, estojo, pontador, borracha, caderno. Eu vou estar fazendo por meio de centímetro, quilômetro ou metro. Quem disse que é por meio de cm? Cm significa o quê? Centímetro. Então, vai ocorrer por meio de quê? Vou medir por forma de centímetro. Quando for coisa pequena, é centímetro. E eu dei o exemplo. Se eu for da escola até o hospital, ou esse homem vai viajar até em São Paulo, e esse carro vai até em São Luís, eu vou por meio de centímetro, medir por meio de centímetro, metro ou quilômetro. Quem acertou que é por meio de quilômetro, km, acertou. Parabéns. E eu dei o exemplo de, se eu medir o quarto de vocês, ou o quintal de vocês, ou uma porta, ou algo maior, eu vou estar medindo por meio de quê? Então, vamos supor, se eu medir, vamos ver se vocês acertam, se eu medir dessa janela até dessa janela aqui, até essa cadeira, certo? Se eu for medir, eu vou estar fazendo o quê? Vou estar medindo por forma de centímetro, quilômetro ou metro? Por meio de metro, tá bom? Por meio de metro. Nem é quilômetro, nem centímetro. Metro. Entenderam? A diferença de cada um. Há vários instrumentos de medidas que utilizam o metro e o centímetro. Então, nós temos alguns instrumentos, como o metro articulado, que é essa imagem aqui embaixo, tem uma fita métrica, que serve, que é aqui embaixo, a régua, que todo mundo conhece, e temos a trena. E aí, nós temos a atividade. A atividade eu coloquei de 1 a 3, para explicar para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou explicar para vocês, vocês vão pegar o livrinho de vocês e acompanhar, que eu vou falando as questões e explicando cada um. A primeira questão, complete os espaços. Para medir nossa altura, usamos como unidade de medida. O que utilizamos? Quilômetro, metro ou centímetro? Vocês vão colocar 2. Para medir, um é quando é criança e o outro quando está maior. Para medir itens do seu estojo, como lápis, uma borracha ou apontador, você pode usar como medida. Se eu vou medir algo pequeno, que eu dei o exemplo lá, borracha, lápis, estojo, caderno, eu vou estar medindo por meio de quê? Quilômetro, centímetro ou metro. Vocês vão colocar aqui embaixo. Marque a 2. Marque um X nos instrumentos que usamos para medir nossa altura. Quais são os instrumentos que a gente utiliza para medir nossa altura? Será se é a fita, um relógio, a balança ou uma trena? Então, vocês vão marcar somente os que servem para nós medir. Terceira, qual é a medida de comprimento mais adequada para medir? Então, qual é a medida de comprimento mais adequada para medir a nossa altura? Qual é a medida? É o metro, o quilômetro, o centímetro, o milímetro, qual é? A largura de uma borracha, o centímetro, quilômetro, metro, decímetro, qual é que vocês acham? Coloca aqui do lado. E a largura da porta, também do mesmo jeito. E aí eu vou agora explicar para vocês a quarta questão.
Agora a quarta e as outras, nós vamos precisar um auxílio de uma régua, tá? Como, por exemplo, a quarta ela vai precisar da régua, mas a sexta ela vai. Ou se vocês tiverem uma régua ou uma fita métrica, né? O que for melhor para vocês, vocês vão estar utilizando aí em casa. Quarta, com a ajuda de uma régua ou de uma fita métrica, meça e escreva as medidas indicadas abaixo. A altura da carteira de sua sala. Então, como nós não estamos na sala, vocês vão medir a cadeira de vocês. Daí da casa de vocês. A B, comprimento do quadro. Então, pode deixar essa em branco. E a C, a largura do livro de matemática, vocês vão estar medindo com a caneta, ou com a régua, ou com a fita métrica. A quinta questão, vocês vão completar o quadro, como, por exemplo, metro e centímetro. No metro, eu tenho 1 metro, e quantos centímetros? Eu dei lá o exemplo lá. Se eu tenho 1 metro, então vai ser 100 centímetros. Se eu tenho 2 metros, vai ser quantos centímetros? 3 metros, quantos centímetros? E 6 metros, tenho quantos centímetros? Expliquei para vocês no slide anterior. Sexta questão, use a régua para medir. Então, de um ponto ao outro, vocês vão medir essa reta aí. E colocar quantos centímetros ela tem. Então, faz a letra A, B, C e D. Sétima questão, também com auxílio da régua, vocês vão meçar o comprimento das figuras. De um prego, de um clipe e uma borracha. E colocar quantos centímetros ela tem. Ela não tem metro, porque ela é pequena, né? Use a régua e meça os lados das figuras. Então, cada lado das figuras, você vai meçar os lados dela e colocar quantos centímetros cada uma tem. O triângulo, o quadrado e o retângulo. Lá na nona questão, vocês vão fazer qual é o objeto mais comprido. Então, qual é o mais comprido de todos? É a caneta? É o lápis? É o caderno? É o estojo ou a porta? E vão colocar o nome na linha abaixo. Só é uma palavra. 10ª questão. Complete com a unidade de medida mais adequada. Vocês vão estar utilizando o metro e o centímetro. A altura, 1 metro ou centímetro? E o cãozinho, o menino, é metro ou centímetro? E aí sucessivamente. E aí, a 11, meça com sua régua. Vocês vão medir o lápis e, acho que aqui é um dominó. Vocês vão medir quantos centímetros cada um tem. A 12. Ivone e Tereza trabalham em uma loja de tecido. Veja quantos metros de tecido elas venderam em um mês de trabalho. Então, temos o tecido, seda, algodão e linha. E temos os metros vendidos por Ivone e Tereza. Então, a letra A, vocês vão colocar a primeira Ivone. 243 mais 128 mais 36 e vão somar. Ver quanto deu. E temos a Tereza, 300 metros, 187 metros, 109 metros. E ver também, somar e ver quanto deu. E, por fim, vocês vão ver quantos metros de tecido elas venderam em um mês de trabalho. Então, quanto eles venderam por meio de quê? Vocês vão subtrair, tá? Utilizando o sinalzinho de menos. E aí vão responder as atividades abaixo. Agora responda as perguntas. A. Quem vendeu mais seda? A Ivone ou a Tereza? A letra B. Quem vendeu mais algodão? Tereza ou Ivone? E vocês vão fazer mentalmente a letra C e responder. Se Ivone tivesse conseguido vender mais 100 metros de linho, ela passaria a quantidade de tecido vendido por Tereza por quanto? Vocês vão somar aí, fazer essa continha aí rapidamente. E a 58 não precisa fazer, tá bom? E é isso a minha aula. Espero ter ajudado vocês, meus amores. E espero vocês assistirem a aula e fazer sozinho, tá bom? Quem estiver fazendo sozinho pode mandar o vídeo para mim, que eu vou amar. E é isso, beijo para todos.